algum alô aí, Moisés? Alguma coisa? Se eu não mandar um alô, eles brigam comigo. Brigaram comigo assim, rapaz, você não mandou alô pra mim. Porque às vezes esquece, né? Eu vou mandar alô. Se outro mundo mandar alô pra Renato, todo dia não manda coisa, eu mando. Fala comigo. Ou então liga ou manda mensagem, cara. Mas aí é aquela briga boa, né? É uma briga boa. É aquela que a gente gosta. Esse dia mostrou, falou assim, rapaz, você não mandou alô pra mim. Eu falei, não mandaram. Eu não perco o programa lá. Visito lá, marco tudo. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosa, preguem os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, preguem os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Muito bem, meus amados, já estamos de volta aqui na nossa programação. É Nelly Santana, cantou aí Pregadora de Rosa. Eu vivi dentro de um Muito bem, agora são 5 horas e 7 minutinhos aqui na sua Rádio Adonai FM. Boa tarde aí pra você que está chegando agora, né? Boa tarde pra você que está ligadinho. Já está aqui, né, nos nossos estúdios, né? O nosso irmão Gélison. Vamos ouvir, tem alguma coisa, irmão Gélison? Fala aí pro pessoal aí, manda alô aí, faz aí algo. Rapaz, meu irmão Leinho, paz ouvintes da Rádio Adonai FM, todos que estão na escuta da programação e assistindo também pelo YouTube. Queria mandar alguns alôs aqui, né, para os irmãos que estão nos assistindo, nos escutando. Queria mandar um alô para minha família ali, né, minha mãe Valdirene, meu pai Antônio, minha tia Dorilene, meu tio Ailton, minha avó Baldina, né, e minha tia Neide, que está escutando lá na Caixa d'Água, né, minha tia Maronita, que está nos escutando lá em São Paulo, né, Tião também, né, tá na escuta, e Mike também, lá de São Paulo, né. Queria mandar um alô também pro pessoal ali do Pau Ferro, né, Ivanildo, né, Ivanildo de família, tá nos escutando ali. Queria mandar um alô também pro pessoal de Barra da Estiva, que tá nos escutando também, que é Moisés, né, Moisés e família tá lá nos escutando. Enfim, para todos aí, né, que tá na escuta da programação, né, que Deus abençoe a todos. Muito bem. Muito bem, tá aí, né, os alô, né? Nosso irmão, nós estamos aqui com o pastor também, como é o nome do pastor? Irmão Percival. Sou pastor, não, irmão Percival. No começo do programa eu enrolei aqui, né? Mas a irmã Valdirene foi, mandou uma mensagem pra cá e me desassustou. Mas assim mesmo, né? Sou eu teu amigo. Muito bem, vamos ouvir aí, quer começar a palavra agora, pastor? Irmão Percival, eu não sou Foi pastor, Jesus, o Filho de Deus. um breve comentário Foi aqui. Jesus, Eu queria estar assim agradecendo, né? Eu queria estar assim agradecendo foi Jesus, o convite do irmão Jefferson, né? Que mora aqui na cidade há muito tempo. E é meu primo, né? E juntamente assim com a sua família, são os parentes e tem nos acolhido aqui muito bem nessa
entrar no ar logo? Então eu já entro logo no ar. E a vida me deu. Muito bem, vamos aí ouvir o nosso irmão, que vai dar ele falou para mim agora aqui que ele não é pastor, né, irmão? É. Mas está aqui, então é um prazer muito grande, nós estamos aqui recebendo aí o nosso irmão, né? Aqui no nossos estúdios. Irmão Aí convida aí do irmão Gelson, né, irmão Gelson? Então vamos ouvir aí o nosso irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Amém, meu irmão. Graça e paz a todos, povo de Deus, e aqueles nossos amigos e que ouvem neste momento esta rádio. Eu vejo assim que é uma bênção de Deus e estou assim muito grato, né, ao meu Deus ter me trazido aqui com a minha família nessa cidade tão maravilhosa que é Bicoara. Já conheço assim há muitos anos, tenho vindo muito aqui outras vezes, mas um grande privilégio estar aqui convidado pelo irmão Jefferson, né? A mãe dele ali, minha prima e muitos outros primos que eu tenho aqui na cidade, como a irmã Astrid, o irmão Arnaldo, Nado, o irmão Lio e a irmã Isabel, ali a pastora Vaneide, minha prima e muitos outros, né? A prima de Leonete, e tenho muitos parentes aqui. E é uma honra, um prazer para o nosso Deus. E eu vou estar assim trazendo aqui um texto, se encontra aqui em 1 João, aqui nos 4 evangelhos, 1 João, o título do texto, qual a pregação hoje, o nome do título é Deus nos amou primeiro. Então vamos estar assim abrindo a escritura, a palavra do Senhor. E antes que eu me esqueça, eu queria estar assim mandando um abraço ali para a Primeira Igreja Batista, a qual eu sou membro, Primeira Igreja Batista Missionária em Brumado, meu pastor Ângelo Mário, meu pastor Anderson, meu pastor Igor Pimentel. Queria assim estar deixando um abraço para com eles, para toda a igreja. E é isso aí. E eu peço aí todos os irmãos, o povo de Deus, os amigos que nos ouvem neste momento preparado pelo nosso Deus, esse momento tão agradável que é ler a palavra, é falar do Evangelho, palavra de salvação, palavra que traz vida, que traz alegria aos nossos corações. Eu queria pedir você aí neste momento, ficar atento, não perda este momento, ouça a palavra, guarda ela no teu coração, porque é palavra que nos traz salvação, é palavra que nos traz alegria. E se você tiver o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, perto de você, abre e vamos acompanhar o texto, tá bom? Aguarda só um minutinho que eu vou estar aqui abrindo a palavra do Senhor. Você está na ZYR 769, operando em 88 pontos no Nós vamos estar assim lendo o livro de João, aqui, 1 João aqui, nos 4 evangelhos aqui, Lucas, João. Nós vamos estar lendo assim o texto todo. Vamos estar lendo assim do 1 até o versículo 14, aonde a palavra nos fala desta seguinte forma: o verbo se fez carne. E o título desta mensagem, desse texto para hoje, é Deus nos amou primeiro. Amém? Vamos estar assim lendo o texto. Preste bem atenção. Esta palavra, ela tem um poder muito forte. Esta palavra é vinda do trono de Deus. O Espírito Santo assim falou no meu coração e vai falar no teu coração. E vai falar no coração de todos aqueles que dê crédito, que ouvir e guardar. Leamos, pois, o título do texto, o verbo se fez carne. E a partir do primeiro versículo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5:
e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo o nome era João. O 7. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos creassem por ele. O 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O 9. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava a todos os homens que veio ao mundo. O versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o compreendeu, não conheceu. E veio o 11. E veio para os que era seu, e os seus não receberam. O 12. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que criaram no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. O 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, com a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesse momento, pela palavra que foi lida, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma oração mediante a presença do nosso grande Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, grandiosa é Tua palavra, viva e eficaz para nossas vidas e para os nossos corações, e para a transformação das nossas vidas e dos nossos corações. Encontramos alegre, porque estamos diante da Tua santa palavra, e nos enchemos de alegria, porque agora vamos falar mais e mais da Tua palavra aplicada ao coração da igreja, ao coração de todos os ouvintes, ao coração de todos os povos. Só tenho que te agradecer ao Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Trazendo uma aplicação, uma reflexão desta palavra, entendemos que antes que esse mais novo profeta, João Batista, pregava este evangelho, antes da vinda, Deus falava com os profetas, e os profetas se reuniam no Antigo Testamento. Os profetas se reuniam o seu povo, e ali falava de tal coisas grandiosas. O profeta naquele tempo era os líderes espiritual, os quais recebia as queixas, as mazelas, que eram os pecados do povo, e clamava ao Deus vivo, poderoso. E aquele profeta da época, o tal que Deus tinha levantado, era quem levava ao Senhor os seus pedidos, as queixas do povo, as mazelas do povo. E aquele profeta santificado, mediante aquele tempo, a vontade de Deus, Deus respondia a ele. Deus trazia a solução para aquele povo através daqueles profetas, aquele qual era levantado na época. Como é do nosso conhecimento, tantos profetas que foi levantado para estar na terra, recebendo a direção, a palavra santa do trono de Deus, e de uma forma clara, transparente, guiando o seu povo na terra. Quando eu disse o mais novo profeta, João Batista, esse que pela existência física nasceu 6 meses antes do que Jesus, fisicamente, porque espiritual, como está escrito lá no livro de Gênesis,
quando Deus escreve dizendo: façamos ao homem a minha imagem e a minha semelhança. Esta palavra está escrita no plural, façamos. Façamos porque falava da Trindade Santa, falava do Deus Pai, Criador de todas as coisas, que é o Deus poderoso, e falava do Filho, o Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e falava do nosso Consolador, o Espírito Santo, que é o qual neste mesmo livro de João, não nesse texto, mas em outro livro está escrito quando o Senhor Jesus, quando tinha ressuscitado, ele disse para os discípulos: vou para meu Pai, preparar a morada para vós, e volto para buscar para mim mesmo, e estarei convosco até os fins dos tempos. E Jesus também disse para aqueles discípulos: enviarei o Espírito Santo, o qual esse eu falei que é da Trindade, os três, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que é esse que nos consola no momento da dor, no momento das terríveis lutas, das terríveis tempestades. E quem é de nós, você que ouve esta palavra, quem é de nós que não tem travado uma terrível luta? Quem é de nós que não padece com a perda do ente querido nós? Quem é esse que não sofre com a perda do emprego? Quem é esse que não sofre com a depressão? Quem é esse que não sofre com o câncer? Quem é esse que não sofre com tantas enfermidades? Mas a palavra do Senhor disse que se nós crer nele, nós seremos vencedor. Não é poder nosso, não é força nossa, capacidade nenhuma nós temos, mas o Deus vivo, esse que a palavra nos orienta, nós buscando, vivendo na sua presença, nós somos mais fortes. Nós somos fortes porque é o Senhor que vai à frente. E quando eu falo da Trindade Santa, o Espírito Santo que está em nós nos consola e nos dá o escape mediante toda essa situação de dificuldade. E dando continuidade aqui ao texto, o discorrer desse texto, quando ele fala no 2, e ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Era Jesus Cristo, era o Espírito Santo, mas no decorrer do tempo foi claramente explicado para nós, como foi lido aqui neste momento e como está sendo aplicado ao coração de todos que ouvem. O Senhor fez aliança com nós, o Senhor sempre tem feito uma aliança com seu povo, com a sua nação. E tem a última aliança para acontecer, que é a vinda do Senhor, quando ele disse para os discípulos: eu vou preparar lugar para vós e volto para buscar para mim mesmo. É por isso que é um dever nosso pregar o Evangelho, dizer: olha, o Cristo está voltando, o Redentor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis está voltando, porque é Cristo que salva, é Cristo que liberta, e a nossa salvação está em Cristo. Você que ouve essa palavra, medita direitinho. Tudo aquilo que nós tem é bom demais nós estudar, é bom demais nós ganhar dinheiro, é muito bom nós ter bons canudos, muitos conhecimentos, ganhar muito dinheiro, muitos teres, mas isso tudo fica. Tudo isso fica. A palavra do Senhor disse: preparai-te, ó homem, para encontrar com teu Deus. Ao ouvir esta palavra, reflita direitinho em seu coração. Faz uma aliança com Cristo Jesus, porque tudo que nós tem ficará aqui. E é uma prova viva. Nós vivemos e vimos essa luta. Nós temos assim, eu vejo 3 passagens na nossa vida: aquela de criança, aquela de rapazinho, aquela de moço e aquela de velho. É umas passagens muito boas em nossas vidas, mas nós vê que a nossa força vai enfraquecendo, nós vê que a nossa vida também vai chegando ao final, mas tem o Senhor Jesus quer fazer contigo nesta tarde, neste momento, uma aliança viva e eficaz que está na sua palavra. Vinde a mim a todos cansados e eu o aliviarei, porque só ele, quando ele diz: vinde todos a mim cansado e oprimido, porque eu te livrarei do teu cansaço, do teu oprimição.
E quantos de nós vivemos nessa vida, nesta luta, vivemos igual um peixe quando é visgado pelo pescador e bate para lá e bate para cá e vão certo para a mão do pescador. Assim é a vida do homem que não tem Deus. Confia na sua força, confia no seu braço, confia na sua sabedoria e bate para lá e bate para cá. Mas meu amigo que me ouça neste momento, a morte ela é certa. O anjo da morte um dia vem encontrar comigo e vai encontrar com vós. Nós temos que fazer uma aliança com Jesus, porque esse dia que nós tiver visgado igual o peixe, bate para lá e bate para cá, nós sabemos que ao final da linha, nós não vai ser visgado pelo pescador, nós vamos ter vida eterna, e vida eterna com abundância nos céus, vida de paz, vida de gozo eternamente. E a palavra diz que tem dois caminhos: aquele que procura a Deus, aquele que faz uma aliança com Cristo. A palavra diz que só vai a Deus, só tem vida eterna, só tem salvação você fazendo uma aliança com Cristo. Então ouça esta palavra e pensa direito nesta palavra e faça uma aliança com Cristo. O texto que nós lemos é claramente dizendo que todo aquele que crê, todo aquele que crê no Senhor, nós somos filho pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E dando continuidade ao texto, o 3 fala assim: e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque tudo que foi feito pela Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se não fosse o poder da Trindade Santa, nada estaria feito, não teria existência na terra, não teria nossas vidas. Tudo é pelo o poder e a graça e a misericórdia da Trindade Santa. Amém? O 5 vai nos dizer, o 4 vai nos dizer assim: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí? O texto deixa bem claro para nós nesta tarde, neste momento da agora, que a vida está no nosso Salvador, em Jesus Cristo, porque só Ele venceu a morte, só Ele foi chicoteado, cuspido, humilhado e levado àquela cruz de madeira que seria para mim e para você. Nós, com nossas mazelas de pecados e erros e falta, mediante a misericórdia e a santidade de Deus Pai, e mais uma vez Ele faz essa aliança conosco para nos dar vida eterna, e vida eterna com gozo eterno, com paz eterna. Quando Ele envia seu Filho para passar por todo esse processo, é porque Ele nos amou primeiro. Amém? E o 5 vai nos dizer assim: e a luz resplendeu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Olha, veja bem, eu não sei se teu coração ainda vive assim, você que está do outro lado me ouvindo, eu não sei se o teu coração ainda é fechado, se teu coração ainda não entendeu, mas vive muitos assim ainda. Um tempo eu vivi assim, mas quando eu compreendi que a luz é Jesus e as trevas vive aquele que não tem Jesus, nas trevas está aquele que não tem a luz de Jesus. Então pense bem nesta palavra: quem ilumina as trevas, e você compreendendo isso, aquele que não tem Jesus, ele está em treva. É o que a palavra do Senhor nos alerta, nos orienta e nos fala nesta tarde. Eu já vivi um tempo assim, nas trevas. O evangelho era pregado quase a todo dia. Me lembro que eu morava de um lado de uma família, um povo santo, separado do pecado e da vontade deste mundo, e pregava o evangelho sempre para mim, e eu não compreendia, mas pela graça, misericórdia e o amor de Deus, um dia eu compreendi, caí na real, e pela dor eu fui para os pés de Cristo, e a dor e o sofrimento foi aliviado dos meus dias de vida, e hoje eu vivo em paz, esperando a minha partida ou a vinda de Cristo Jesus, para me gozar e viver para sempre
uma vida do lado de Jesus. Essa é a palavra, é a aliança que Jesus tem feita para nós. E a palavra dentro deste livro sagrado, em outro texto, vai dizer que nosso Deus não é homem que mente, nosso Deus é verdadeiro. O que está escrito cumprirá, não tem para onde ir, o que está escrito cumprirá. Teremos vida eterna pelo seu Filho Cristo Jesus, porque ele venceu a morte e por ele nós seremos salvos. O versículo 7 nos disse assim, o versículo 6, nos diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Veja bem, amados, que me ouve e que ouça esta palavra santa que não é minha, que é do Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Aqui deixa bem claro, este homem foi levantado naquele tempo para pregar o Evangelho. E este homem, a palavra diz que ele gritava e pregava bravamente, era um desbravador, pregava no deserto, pregava nas aldeias. Este homem pregava em tempo e fora de tempo, não tinha hora. Este homem cumpria o mandado e o que Deus assim o convocou para pregar o Evangelho. Este mesmo de qual eu falo não foi lido neste texto, mas está em outros textos dentro deste livro. Vocês podem pesquisar aonde pelo amor ao Evangelho ele foi degolado a sua cabeça. Uma história verdadeira aonde a sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata, amor pelo Evangelho. E o Evangelho não parou por aí, tem avançado cada vez mais até os dias de hoje. Amém? O 7 nos fala assim: e este veio para testificar, para que testificasse da luz, para que todos creassem por ele. Este homem, ele representava naquele tempo a igreja viva de Cristo, que somos nós. E hoje, mesmo que custa algo da nossa vida, mesmo que custa a minha vida, mas eu não posso me calar. A igreja de Cristo não pode calar. Nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que falar daquilo que vai acontecer. Nós temos que alertar. Os tempos de Noé, quem lembra, quem conhece a história de Noé, Noé foi aquele que o Senhor convocou, que o Senhor chamou e disse para ele: você vai fazer uma arca assim e assim, com tal metragem de largura, com tal metragem de comprimento, telhado, cobertura. E ali o Senhor deu todas as instruções para Noé. E aquela grande construção foi realizada no tempo do Senhor. E quando Noé pregava, veja bem, quando Noé pregava, um homem já na sua idade bem avançada, e quando ele pregava e dizia: a chuva vai vir, vamos passar por uma grande dilúvio. Mas quando Noé pregava, aquele tempo as chuvas não eram muito constantes, não chovia muito na terra. E aí o povo dizia: este velho está ficando besta, este velho está ficando tolo. A forma que era falada naquele tempo, este velho está caducando. Mas era um homem que trazia uma mensagem, um recado, uma palavra viva e eficaz diretamente do trono de Deus ao seu coração, e ele era portador daquela palavra. E um certo dia a chuva foi formada, e o texto bíblico dentro deste livro sagrado nos alerta, nos orienta e nos fala que o céu abriu, a terra também abriu, e as duas fortes águas se encontraram. E ali o povo foi ver: vamos correr para a barca de Noé, porque ele tem a verdade. Ele proclamava a verdade, o Evangelho. Mas não deu mais tempo, porque o texto bíblico, a palavra viva e eficaz e a verdadeira, vinda do trono de Deus ao coração de Noé, ninguém deu ouvido. O tempo da arca se passou, e a palavra diz para nós que um anjo fechou a porta daquela arca, quanto ninguém mais pôde entrar. E a palavra nos afirma com toda a certeza que carne nenhuma, sobrevivente nenhum, viveu naquele tempo do dilúvio, a não ser Noé com a sua família, esposa, filhos e noras. E assim é o recado que o Senhor
tem para nós nesta tarde. Deixa bem claro para nós que nós agora, o tempo da arca de Noé passou e a nossa arca agora é Jesus Cristo. Nós, como igreja de Cristo, como a igreja de Jesus Cristo, nós fazemos a mesma declaração, a mesma pregação viva e eficaz que é a palavra do Senhor, e verdadeiramente a igreja de Cristo, nós da terra pregamos e dizemos a todos que nos ouvem neste momento: a arca agora é Jesus Cristo, porque qualquer momento o céu será aberto e Jesus desce em glória com um coral de anjo cantando um louvor que diz assim: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Então nós temos que estar preparado para esse dia. Você, ouvinte que nos ouve nesta tarde, resta mais uma aliança de Cristo para nós. A arca agora, não tem a arca mais. Agora nós aguarda a igreja de Cristo, o povo. Nós temos que nos aguardar agora pela vinda do Messias, Jesus Cristo. Amém? Aí nós lendo aqui, o 7 vai nos dizer, o 7 não me perdoa aqui, o 8 vai dizer: e não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Veja bem, o texto é um texto claro, uma aplicação muito clara. Ao você ler, escutar esse texto, já fica assim bem claro em teu coração, pela graça e a misericórdia do Espírito Santo do Senhor, que é Ele que nos dá o todo entendimento de todas as coisas do alto céu que vem de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que nos clareia, que nos orienta e que nos dá o conhecer de tudo aquilo que é espiritual. É o Espírito Santo de Deus. Dá-nos entender aqui, quando o texto é claramente dizendo: ali estava a luz verdadeira, que iluminava a todo homem que veio ao mundo. O 8 também vai nos dizer: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Veja bem, João Batista, quando eu falei o mais novo profeta, é porque ele foi o último profeta, porque a partir dali, o profeta que revelou, o profeta que deixou tudo mais claro para nós, foi Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e por ele nós somos salvos. E aqui nesse texto lido, deixa bem claro que João Batista não era a luz. João Batista era só uma palavra no deserto que gritava e com alta voz falando do Salvador Jesus. E hoje, quem é esse profeta que grita na terra? Quem é esse profeta que fala da salvação? É a igreja, é eu e os demais, é eu que falo, é o irmão que fala, é o outro irmão que fala, é a outra irmã que fala, é a igreja de Jesus Cristo que está na terra proclamando este evangelho, está gritando esse evangelho. João Batista falava da luz verdadeira, e hoje nós fala da salvação verdadeira que está em Jesus Cristo. O tempo de João Batista passou. João Batista foi morto, foi entregue pelo capricho de uma mulher de um rei da época, ali fazendo a vontade. Aquela mulher chamava Herotíades, e o seu esposo, um casamento complicado em pecado, o seu esposo era o rei Herodes, e através de capricho da sua esposa Herotíades, uma história muito interessante, quando aquela mulher pede para sua filha Salomé, que dançava em uma festa, dizendo que queria a cabeça de João Batista, em troca de toda aquela situação, a capricho da sua mãe, porque a sua mãe tinha uma grande rixa, porque vivia em pecado, e ali ela não aguentava mais ver aquele profeta João Batista pregando a palavra de salvação e dizendo sobre o pecado que tinha que ser eliminado, jogado por terra, se ela quisesse entrar nos céus, chegar a Jesus
ela tinha que eliminar, tirar aqueles pecados e ir para a presença de Jesus. E aquilo irritava ela, porque todos que estão em pecado, uma ferida quando está inflamada, quando nós colocamos um remédio forte, como uma água oxigenada, como um metolático, uma coisa assim, que isso que eu falei aqui é um medicamento que já está no passado, né? Hoje já tem uns medicamentos mais novos aí, mas todo aquele medicamento que queima, que vai fazer uma queimagem, que é derramado sobre uma carne viva, uma ferida, uma coisa assim, arde e dói muito. A mesma coisa é quando o evangelho é pregado para alguém que está em pecado. Nada tem a ver a luz com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas, tem que sair. E aquela mulher, ela se injuriava e não queria escutar a palavra do profeta João Batista. Está escrito em outro texto, não em outro texto, não é nesse que nós estamos lendo, mas está lá bem claro que aquela mulher pediu a cabeça de João Batista a capricho, porque ele pregava sobre a salvação e sobre o arrependimento. E nesse dia de hoje, nesse momento da agora, eu queria dizer para vocês que nos ouvem, a Igreja de Cristo prega, e é o nosso dever pregar e esclarecer em quem nós buscamos a nossa salvação, só em Cristo Jesus. E o Evangelho não para, a Igreja de Cristo não para. Na terra, essa é a nossa missão, proclamar o Evangelho, é esclarecer o Evangelho. E assim João Batista, um dos mais novos profetas, foi entregue a sua cabeça, foi degolado e morto, amor pelo Evangelho. E esse Evangelho tem avançado, e esse Evangelho será cumprido, a palavra do Senhor será cumprida. E como está escrito aqui, dando uma resumida, o 10 aqui fala assim: e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E dessa forma nos traz um esclarecimento, porque o Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus dava luz aos olhos do cego, o Senhor Jesus dava vida, como ressuscitou aquela filha de uma viúva que chorava muito, e o seu filho a caminho do cemitério, e teve um encontro com Jesus Cristo, e ele manda descer o esquife ao chão, uma cama que carregava o defunto para o sepulcro. E ele ali põe as mãos sobre aquele filho. Ele sabia da precisão da sua mãe, ele sabia da dor do coração ali da mãe. Naquele tempo não é igual hoje, que nós tem aí um tempo diferente, um tempo onde a viúva tem uma forma de ganhar um auxílio, uma pensão, uma aposentadoria. Naquele tempo, uma mulher que tinha um só filho, se perdesse, passaria a ter fome. E aquele encontro de Jesus com aquele rapaz, com aquele defunto, Jesus colocando as mãos sobre ele, ali veio o Senhor ressuscitou. Como foi ressuscitado Lázaro, como foi ressuscitado a filha de Jairo, e tantos milagres, tantas coisas que o Senhor fez, mas o mundo não conheceu. Assim o mundo fez, levando para uma cruz de madeira, e ali ele foi crucificado, ele foi sepultado, e ele ressuscitou o terceiro dia. E em todo aquele momento de dor e agonia e de angústia, ele disse: Pai, perdoa esse povo que não sabe o que faz. Então, o 11 aqui vai dizer para nós, o versículo 11 vai dizer: e vimos, e veio para os que era seu, e os seus não receberam. E nós vê que as coisas ainda não é muito diferente daqueles tempos passados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para você que já recebeu, para você que já entendeu essa mensagem, para você que vai entender essa mensagem agora, para você que escuta essa mensagem agora. Para um pouquinho, medita na palavra do nosso Deus e reconhece tudo que o Senhor Jesus já tem feito para você, já tem feito nas nossas vidas. O 12 vai dizer assim: mas todos aquele que recebeu e deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que crearam no seu nome.
Então, pela morte de cruz, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, nós somos filhos do Senhor, nós somos salvos do Senhor, primeiramente porque Deus nos amou e enviando o seu Filho Jesus Cristo obedeceu e amou a nós, amou por todos, o mendigo, a prostituta, o ladrão, toda situação. Jesus não foi para a cruz morrendo para aquele que tinha um bom emprego, para aquele que tinha muito dinheiro. Não, ele foi para a cruz para morrer por todos nós, por todos nós. Amou todas as classes. O Senhor ama toda essa nação, o Senhor ama todos nós. E aqui agora o 13 vai dizer, e o versículo 13 vai dizer: e os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aqui vai dizer, aqui vai deixar bem claro para nós, que Jesus, ele nasceu da vontade do Pai. Tem todo o trajeto, a história viva e eficaz. Ele nascendo de Maria, aonde o texto lá no livro de Mateus vai dizer que aquela moça, Deus achou graça, Deus viu pureza, Deus viu uma moça sincera que era da linhagem de Davi, uma moça cristã, e ali o anjo apareceu a ela, anunciou a ela que ela receberia um filho, o Salvador do mundo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, e disse para ela: coloca o nome dele Jesus. Então ele veio e nasceu e viveu ao nosso meio, mas ele não foi da vontade do homem. Aqui está bem claro o texto que nós está lendo. Não é eu que estou falando, não é Percival, pecador, mas aqui é o texto do nosso grande Deus nesta tarde, neste momento, que nos alerta e nos explica que Jesus Cristo, ele veio do trono de Deus. Jesus Cristo, ele viveu ao nosso meio, ele sentiu a sede, ele sentiu o cansaço, ele teve fome, ele foi humilhado e por tudo mais que ele passou, mas em toda essa situação era 100% homem e 100% Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. E finalizando esse texto, vou dar aqui uma adiantada, fechando o texto. Você tiver uma Bíblia em casa, lê com atenção, acompanhe esse texto com atenção. Mas o 14 nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e de verdade. E aqui nós entendemos uma coisa, como está no início do texto. Aqui nós vimos que o Verbo era a palavra, quando Deus se comunicava aos profetas e quando os profetas comunicavam ao povo. Mas agora deixa bem claro que o Salvador, Cristo Jesus, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio e ele viveu no nosso meio. E ele teve fome, volto a falar de novo, e ele teve cansaço, e ele habitou no nosso meio, e ele teve sede, teve fome, mas em toda situação, está provado, está escrito, a palavra dele é viva e eficaz, porque habitando em nosso meio, ele, com a sua plenitude, com seus poderes que foi feito, com toda a cura que ele fez, em nosso meio, nós viu a verdade, nós viu a glória, mas ele não caiu em pecado, ele foi atentado, mas ele não caiu em pecado, porque 100% Deus e 100% homem, e ele é o nosso Salvador. Fechando esse texto aqui, eu peço que Deus, o nosso grande Deus, em nome de Jesus Cristo, que a palavra seja aplicada, que a palavra seja crescida, que a palavra no teu coração tu possa entender pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que até onde eu não pude explicar, Deus, o Espírito Santo, explica melhor em teu coração. E eu agradeço a Deus e essa raia aqui local por esta oportunidade e a graça de Deus na minha vida.
Estou falando aqui pelo poder e a graça de Deus. Estou aqui falando pela oportunidade, que a palavra não é minha, a palavra é do nosso grande Deus. Que esta palavra mude a tua vida, que esta palavra te dê alegria no teu coração, que esta palavra te enche de amor no teu coração, que esta palavra te abençoa, você, a sua casa, a sua família, você que estiver num leito de dor, você que estiver alegre, você que estiver vivendo um problema de uma grande opressão no teu coração, que esta palavra te liberta, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus e a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, amém. Depois eu vou falar. Só um valor. Muito obrigado, meu Boa palavra. Um sertanejo, pastorzinho de ovelha, que tinha pele vermelha do sol quente em Israel. Filho caçula da linhagem de Jessé, adolescente de fé que adorava ao Deus do céu. Enquanto ele as ovelhas vigiava, a sua harpa tocava entoando louvor. O grande Deus a sua vida observava, e então em sua casa um profeta Deus mandou. Davi, corre aqui, tem profeta em sua casa, e Deus mandou lhe buscar. Tem um banquete preparado sobre a mesa, e ninguém irá servir antes de você chegar. E foi chegando o pastorzinho esperado, tendo o rosto suave